Bom dia, crianças. Hoje, na nossa aula de português, nós vamos estudar a lição 5, Por que temos sobrenome? Abram aí na página 72. Vou ler o texto com vocês, vou dar algumas orientações e depois vocês vão realizar as atividades. Vamos começar. Você conhece a origem do seu sobrenome? O que aconteceria se as pessoas não tivessem sobrenome? O texto a seguir foi introduzido com base na pesquisa de uma especialista em linguagem. Ela responde a essa curiosidade que muitas pessoas têm. Leia e conheça um pouco mais sobre a origem do sobrenome. Então vamos lá. Por que temos sobrenome? É o nome do texto. É o título do texto. Silvia, Oliveira, Faria, Ferreira. Todo mundo tem um sobrenome e temos de agradecer aos romanos por isso. Foi esse povo que há mais de 2000 anos ergueu um império com a conquista de boa parte das terras banhadas pelo Mediterrâneo, o inventor da moda. Eles tiveram a ideia de juntar ao nome comum ou prenome do latim praenomen, um nome ou nomen. Por quê? Porque o Império Romano crescia e eles precisavam indicar o clã a que a pessoa pertencia ou o lugar onde tinha nascido. Com a decadência do Império Romano, essa prática foi se enfraquecendo até que na Idade Média os sobrenomes caíram em desuso e as pessoas passaram a ser chamadas apenas pelo seu prenome. Eu, por exemplo, seria apenas Raquel nessa época. Que grande confusão isso deveria causar, não é mesmo? Imagine quantas outras pessoas com o nome Raquel não deviam existir. Por isso mesmo, os sobrenomes voltaram a ser usados e passaram a ser obrigatórios no século XI. Assim, não tinha mais como confundir uma Raquel Pereira com uma Raquel Valença, e isso era muito importante na hora de cobrar impostos das pessoas certas e evitar casamentos entre pessoas da mesma família. Novamente, os sobrenomes não foram inventados do nada. Os homens passaram a escolher sobrenomes que tinham a ver com seu local de origem. Coimbra é um caso destes. Ou para confirmar o parentesco. O sobrenome Fernandes, por exemplo, significa filho do Fernando. Outros escolheram sobrenomes que se referiam a características físicas de personalidade, como Louro, Calvo e Severo. Também houve aqueles que adotaram sobrenomes ligados às atividades desenvolvidas pela família, como é o caso de Ferreira, que provavelmente é uma referência à profissão do ferreiro. O costume de usar sobrenomes, se mostrou muito útil. Foi se espalhando pela Europa, pelas colônias europeias e depois pelo mundo. Hoje não dá mais para imaginar alguém sem sobrenome. Está na carteira de identidade, na ficha que preenchemos, na matrícula da escola e em tantos outros documentos importantes. É ou não é? Então, olha bem. Para começar, na nossa sala, nós temos muitas crianças com nome repetido, né? E aí a gente utiliza o sobrenome para diferenciar, não é? Nós temos Gabrielas, né? Lorenas. O que mais que a gente tem repetido? Tem Isabela, né? Isabelle, Rafaela bem parecido, né? Então a gente diferencia utilizando aí os sobrenomes, né? Para identificar quem são. Vamos começar. Agora vocês vão numerar os parágrafos, tá? Contem aí quantos parágrafos tem esse texto. E coloque um númerozinho do lado aqui dos parágrafos, tá? Eu encontrei 4 parágrafos. Acho que vocês vão encontrar isso aí também, tá bom? Depois, embaixo, a gente tem um vocabulário, né? Que é importante dar uma lida, que significa clã, né? Que foi falado no texto. Grupo de pessoas que pertencem à mesma família. Decadência, declínio, enfraquecimento, né? Uma queda. Desuso, perda do costume. Então, que deixou de ser utilizado. Idade média,
Período da história da humanidade que se inicia no ano 476 com a queda do imperador romano Rômulo Augusto. Esse período durou 1000 anos. Latim, antiga língua falada no Lácio, região que incluía Roma. Então, o latim era uma língua que deu origem a várias outras, né? Português, inglês, tudo é derivado do latim, tá? Agora tem o texto aí para vocês fazerem, mas antes eu gostaria de saber qual a fonte desse texto, tá? Ela foi colocada aqui no final do texto, olha bem aí. A fonte significa que esse texto foi escrito pela Raquel, né, que faz referência aqui, falando, ela tá narrando o texto e ela cita o nome dela aqui, eu não seria só Raquel, né? Raquel Teixeira Valença, o sobrenome dela. Filóloga, Fundação Rui Barbosa. Ciência Hoje das Crianças, tá? Aí tem a data aqui, ó, que foi publicado, 2 de março de 2014, tá? Então, agora vocês vão realizar, né, essa atividade até a página 75, tá? Não, até a página 76, número 9. Do 10 em diante, a gente vai deixar para a próxima aula, tá bom? Porque tem mais uma explicação aqui sobre artigo, divulgação científica que eu vou falar na próxima aula. Então, tá bom. Tchauzinho, fiquem com Deus.